Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar o nosso estudo, o nosso café com Bíblia, amém? Oh, glória! Aleluia! Então vamos ler aqui sobre os homens valentes de Davi, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 16 ao 22. E Davi estava, então, na fortaleza, enquanto havia guarnições dos filisteus em Belém. Davi desejou, então, e disse: quem me dera beber das águas do poço de Belém, que está à porta? E aqueles três, então, romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que está à porta, e tomaram dela e trouxeram para Davi. Mas ele não a quis beber. Antes derramou ao Senhor e disse: Belém seria onde nasceria Jesus. A água sendo derramada por Davi era simbólico. Apontava para Cristo, que derramaria a sua vida na cruz do Calvário, que garantiria a salvação de toda a humanidade, ao menor de todos os que crescem. Está lá em João, capítulo 3, do versículo 16. O quanto Davi entendeu, isso não sabemos. Entretanto, provavelmente ele entendeu muito mais do que nos damos conta na atualidade. Guarde-me, meu Deus, de fazer isso. Haveria eu de beber o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Isso significa que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nunca deve ser usado para glorificação pessoal, e sim, sempre para o seu propósito, o qual a salvação das almas é obtida somente por Cristo, que derramou a sua vida, isto é, ao menos em parte, o que faz assim, chamada doutrina da palavra de fé. Tão errônea e falsa, ela tenta usar Cristo com o propósito de ganho pessoal, quer dizer, para obter riquezas, embora certamente seja verdade que Deus abençoe e abençoa abundantemente. Ele só o faz sobre a base de nossa fé, exclusivamente, posta em Cristo e na cruz. A verdade é que, nessa falsa doutrina, em particular, os únicos que se tornam ricos são os pregadores. E isso por meio de subterfúgio, da perversão das Escrituras. E Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos três, o qual brandiu a sua lança sobre 300, os quais feriu, e foi renomado entre os três. Aleluia! Dos três, foi o mais distinto que os outros dois, e foi o principal deles, mas não se igualou aos três primeiros. Em nenhuma parte do mundo havia homens como estes, e tudo devido à unção do Espírito Santo que estava sobre eles. Benaia, também filho de
Joiada, filho de um homem poderoso, de Cabzeel, de grandes feitos, ele venceu 2 homens de Moabe, semelhantes a leões, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Aleluia, Jesus. Glorificado seja teu santo nome. Graças te rendo, Senhor. Aleluia. Então, estas campanhas foram realizadas pelos 30 homens valentes da segunda classe, mencionados lá no capítulo 11 de 1 Crônicas, do 20 ao 25. Durante a primeira campanha defensiva contra os filisteus, depois que Davi tornou-se rei sobre todo Israel, os filisteus acamparam-se em Refaim, um amplo vale a sudoeste de Jerusalém, cujo nome recebeu graças a uma raça de gigantes que viveu ali no tempo de Abraão. Está lá em Gênesis 15, do versículo 20. Davi tinha estabelecido um refúgio nas cavernas próximo de Adulão. Aleluia, Jesus. Então esta é a mensagem, né? Aleluia, glorificado seja teu santo nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada a ti, Senhor. Nós estamos estudando um pouco sobre a história, né? História essas, daquele povo do passado. E quando nós voltamos a ler a Bíblia, a palavra de Deus, nós nos encontramos muitas vezes em situações parecidas com o que está no livro, né? É como se estivesse falando para hoje, as lutas, as dificuldades, os desertos, porque há desertos sim, porque todo aquele que foi chamado, todo aquele povo que foi separado para Deus, como até hoje, Deus separa, né? Aleluia, Jesus da glória. Deus separa um povo. E nós precisamos entender esse separar. Esse separar, nós sabemos que somos falhos, mas nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar buscando esse Jesus constantemente, sabiamente. Amém? Aleluia. Se você gostou da mensagem, assine este canal. Este canal é da bênção. Que Deus venha abençoar a tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.